Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita. Hoje nós vamos falar sobre a refração da luz. O fenômeno da refração da luz acontece quando a luz ela troca de meio. Por exemplo, quando você olha uma pessoa dentro de uma piscina e parece que as pernas da pessoa encolheram. Esse fenômeno significa o seguinte: o raio de luz está incidindo sobre a superfície que troca ao meio, né, que a gente chama de a barreira entre o meio 1 e o meio 2, a gente chama de dióptro. No caso aqui, como é uma superfície plana, a gente chama de dióptro plano. E aí, quando a luz incide sobre esse meio 2, ela vai refratar, ela vai atravessar esse meio de maneira com que o ângulo dela seja mudado um pouquinho ali. E pelo fato de ser mudado, a gente vai ter esse fenômeno de parecer que a pessoa está com a perna menor. Se você coloca um lápis dentro de um copo com água, parece que o lápis está quebrado. Quando você está dirigindo na estrada, você olha lá, né, no horizonte, assim, a estrada parece que está molhada. Todos esses fenômenos estão ligados à refração. E também a gente tem a refração explicando, por exemplo, o funcionamento do arco-íris. Beleza, galera? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá. Temos aqui o dióptro plano, a reta normal, que é uma reta imaginária, igual no caso de reflexão, o ângulo de incidência I e o ângulo de refração R. Esses ângulos não são iguais e todos eles estão no mesmo plano. A gente imagina que tudo está acontecendo dentro do mesmo plano. O que vai explicar? Qual é a grandeza física que explica essa mudança, né, no comportamento da luz, essa mudança na trajetória da luz? É a própria interação da luz com o meio onde ela está. Isso a gente chama de índice de refração. É uma letrinha N que vai medir, né, se o meio é mais ou menos refringente, ou seja, se ele muda mais ou menos a trajetória da luz quando a luz o atravessa. E como que a gente calcula esse índice de refração? Ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, e é a razão entre a velocidade da luz do vácuo, que é uma constante, ela vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio, que é sempre um valor inferior à velocidade da luz no vácuo. Para aproximação no ensino médio, a gente diz que a velocidade da luz no ar, ela vale a mesma velocidade que a luz do vácuo. Então o nosso N, ele pode admitir valores maiores ou iguais a 1. Se você achar alguma coisa menor que isso nos seus cálculos, está fazendo alguma coisa errada. Beleza? E aí, galera, o que vai acontecer? Como é que a gente vai calcular esses ângulos então, né? Você tem uma lei chamada Lei de Snell-Descartes. Essa lei, ela consegue nos dar uma razão, né, para esses ângulos. Como que funciona? O índice de refração do meio 1 vezes o seno de incidência, perdão, o seno do ângulo de incidência aqui, ele vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração. Então, com essa equação, né, se eu tenho o índice de refração, o outro índice e o seno de incidência, eu acho o seno de refração e descubro qual é o ângulo. Da mesma forma, se eu tiver os dois senos e um índice, eu acho o outro índice. Então, basta fazer uma substituição ali e calcular. Lembrando que isso é importante saber. Como esse raio aqui está mudando a direção, se o índice de refração do meio 2 for maior do que o meio 1, o raio se aproxima da normal. Se ele for menor, né, se o índice de refração do meio 2 for menor do que o meio 1, o raio se afasta da normal. Beleza? Isso vai explicar para a gente a ideia de reflexão total, que é o funcionamento, por exemplo, da fibra ótica. A informação passa por dentro da fibra ótica, sofrendo sucessivas reflexões sem sair daquele fio, sem sair da fibra. Porque existe o ângulo limite para a refração. Existe um determinado ângulo que não vai acontecer refração. Se o raio de luz atingir aquele ângulo, ele vai refletir. Então existe uma posição aqui que eu posso virar esse raio que a luz não vai conseguir refratar, apenas refletir. Como eu faço isso?
eu preciso obrigatoriamente estar no meio mais refringente. Então o meio 1 aqui no meu exemplo, ele tem um índice de refração maior. E o meio 2, por consequência, o índice de refração menor. O que acontece? Na hora que esse raio incidir sobre o dióptro, ele vai passar aqui com um ângulo de 90 graus. A gente vai chamar o ângulo de incidência de ângulo L, ou seja, ângulo limite. E aí, aplicando a lei de Descartes, fica o índice de refração 1 é o do meio maior, então N maior, vezes o seno do ângulo limite, igual ao índice de refração 2, que é o N menor, vezes 1. Por que vezes 1? Se o ângulo é 90, seno de 90 vale 1. Passo esse cara para cá dividindo, e aí o seno do ângulo limite é a razão entre o índice de refração menor pelo maior. Lembra sempre que seno só pode dar 1. Então, esse cara aqui tem que ser sempre menor do que esse, ou no máximo igual, ele nunca pode ser maior que o de baixo. Beleza? Bom, galera, daí a gente vai para o dióptro, né? Uma outra coisa que acontece também é que quando a gente observa uma piscina, né, ou algum objeto na piscina, um peixinho na praia, a gente vê sempre o objeto mais próximo do que ele realmente está, né? Parece que a piscina é mais rasa do que ela realmente é. Por que isso acontece? A explicação está aqui, né? O dióptro plano, ele vai separar, né, a região aqui do objeto e aqui do observador. Vamos supor que o objeto esteja dentro da água e o observador esteja no ar, tudo bem? O que acontece? Vem um raio de luz, bate sobre o objeto e vai em direção ao meio 1. Só que quando ele chega no dióptro, ele refrata e vai em direção ao olho do observador. Só que o observador não sabe que a luz refratou. O olho vai dar a noção de profundidade e a imagem do objeto vai aparecer acima, aqui acima da posição do objeto. Por isso que a gente tem a tendência de enxergar os objetos numa posição superior à que eles realmente estão. Obviamente, se o observador estiver no meio 2 e o objeto no meio 1, ao invés de a gente ver o objeto mais próximo, a gente vai ver o objeto mais afastado do que o que ele realmente está. E aí, como é que a gente pode calcular isso aqui, né? É simples. Eu pego a distância da imagem até a superfície de separação, até o dióptro, divido aqui pela distância do objeto, né, até o dióptro. Isso é igual ao índice de refração do observador dividido pelo índice de refração do objeto. E com isso a gente consegue calcular, né, aqui qual é a posição da imagem ou qualquer outra informação lá que a questão estiver trabalhando com vocês. E aí, lâminas de faces paralelas. Se um determinado meio tem um índice de refração e ele está dentro de um outro meio, por exemplo, essa garrafa d'água aqui, ela tem um índice de refração, mas ela está dentro do meio A. Agora imagine uma superfície de faces paralelas. A garrafa não é uma face paralela. O que vai acontecer, galera? Está passando um avião aqui agora. O que vai acontecer? Olha só. O ângulo de incidência vai bater aqui na face, né, e vai refratar aqui com o ângulo R. Quando chegar aqui, ele vai sofrer uma nova refração. E aí vai sair com o ângulo X. Só que como a gente sabe que aqui você está indo do meio 1 para o meio 2, e depois do meio 2 para o meio 1, isso aqui vai seguir uma proporção. Então, esse ângulo de incidência, ele vai ser igual ao ângulo de refração aqui exterior. Tudo bem? Você pode provar isso simplesmente substituindo na lei de Descartes. Você vai ficar com N1 seno de incidência igual a N2 seno de refração para o primeiro caso. Quando você vier para o segundo caso, o ângulo de refração vira o ângulo de incidência. E aí você vai ter aqui o N2. Do lado de cá, N1 e o seno de refração. O que vai acontecer? Aquele valor ali tem que ser o mesmo do daqui de cima. E aí a gente chega nessa expressão aqui, né? O valor de entrada aqui é igual ao valor de saída depois da face paralela. Mas o mais interessante não é a face paralela, mas o prisma, né? Por quê? Quando a luz branca ela atravessa um prisma,
ou seja, a luz que contém, né, todas as faixas de cor, todas as frequências de cor, quando essa luz branca atravessa o prisma, ela sofre uma refração. Lá na ondulatória, que é uma outra parte da física, a física 3, a gente aprende que uma onda ela tem uma frequência. E a luz ela é uma onda eletromagnética e tem, se for a luz branca, ela tem várias frequências, porque cada cor ela tem uma frequência bem definida. E a frequência ela vai definir também como é que vai acontecer essa refração da luz. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz monocromática roxa, ela vai ter um índice de refração, enquanto a luz monocromática azul vai ter outro, a vermelha vai ter outro. Ou seja, elas vão refratar aqui de maneira diferente. Tudo bem? Agora imagina comigo. Se um raio de luz entra no prisma, ele sofre uma primeira prisma, né? Aqui essa figura, estou pegando um recorte, beleza? Imagina que dentro dele a luz consegue passar. Então, ele sofre uma primeira refração aqui, depois uma segunda refração. O que vai acontecer? Se eu jogo a luz branca, né, com a presença de todas as cores, cada cor da luz branca tem uma frequência, então vai ter um índice de refração diferente. Quando entrar aqui, já vai ter uma diferença aqui de raios, então cada raio vai sofrer uma refraçãozinha diferente, e aí depois disso, esses raios vão sofrer uma segunda refração, né? E essa segunda refração, para cada um vai ter um ângulo diferente, os raios não vão ser paralelos. O que vai acontecer com isso? Eles vão se espalhar. Daí a formação do arco-íris. Na hora que o raio de luz vindo do Sol bate nas gotas de água presentes na atmosfera, eles sofrem esse fenômeno que a gente chama de dispersão da luz. A dispersão é justamente a refração individual de cada comprimento de onda, de cada cor. E aí, com isso, o que vai acontecer? Cada um vai numa direção e aí abre lá o espectro visível da luz. E a gente consegue ver as cores do arco-íris. Tudo bem, galera? Isso aí também acontece, por exemplo, se você pegar uma mangueirinha com água e jogar para cima num dia de sol, e aí você consegue ver lá aquela circunferência com as cores do arco-íris. Esse fenômeno acontece quando a luz ela sofre duas refrações seguidas, né? Entrando no meio e saindo dele. E aí tem que ser uma luz branca para que ele aconteça. Bom, galera, espero que tenha ajudado vocês. Depois eu vou fazer um vídeo explicando a geometria dentro do prisma, tá bom? Para que vocês consigam aprofundar os estudos para quem precisa. Não deixe de curtir aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos de vocês, ativa o sininho aí. E valeu, galera! É um prazer. Um abraço!